celas com 3 vezes mais presos que a capacidade. Detentos dividindo a mesma cama e muitos tendo que dormir no chão. Essa é a situação no Centro de Detenção Provisória de São Vicente, segundo o levantamento da Defensoria Pública. A Defensoria já pediu providências à Justiça e não descarta uma ação para pedir a interdição do prédio. A reportagem é de Adriana Coutinho, Hélio Oliveira e Luiz Lina. Meu filho ele tem 19 anos e ele está preso pelo tráfico e ele teve audiência no dia 24 de novembro, né? Ele foi preso dia 15 de setembro, dia 24 de novembro foi a audiência dele. Porém, até agora não houve sentença por parte do juiz e ele deveria já estar, né, na rua, porque ele responde pelo tráfico privilegiado, há 3 meses e meio. Meu filho tem 26 anos, ele já foi condenado a 6 anos e 9 meses. Ele já era para ter saído, já está há 11 meses no CDP. E já era para ter saído desde acho que dezembro, janeiro, mas eles alegam que não tem vaga nas outras penitenciárias. A Defensoria Pública qualificou a situação do Centro de Detenção de São Vicente como animalesca e vai sugerir ao juiz da Corregedoria das Penitenciárias que o prédio seja detetizado e vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Vigilância Sanitária. E não descarta a possibilidade de um pedido de interdição. A unidade ela foi inaugurada em 2002 e ela não possui o laudo do Corpo de Bombeiros que permita que seja um local para as pessoas habitarem, não possui um laudo da Vigilância Sanitária e da Defesa Civil, ou seja, é um local, e não é exagero dizer isso, é um local feito para matar as pessoas. No relatório, os defensores pedem ainda que a companhia de abastecimento avalie a qualidade da água distribuída, que seja feita uma reforma nas caixas d'água e que não haja mais racionamento do recurso. Os pedidos são baseados em tudo que os defensores viram na visita à unidade no dia 3 de março e são relatados também por familiares de presos. Eles racionam a água. Muitas vezes é muito calor, eles não conseguem nem tomar um banho. E enquanto muitos, às vezes, têm doenças onde eles deveriam estar com uma higiene e, infelizmente, devido ao fato de não ter água, nem isso eles conseguem fazer, que é por parte deles. Não tem médico, não tem enfermeiro, medicamento. É bem difícil mesmo. O Centro de Detenção Provisória existe para abrigar presos enquanto aguardam por julgamento. Mas, além do tempo se arrastar para muitos, a superlotação piora a espera. Segundo a Defensoria Pública, nas celas onde cabem 12 pessoas, há 43. Na visita feita em março, que durou mais de 6 horas, os defensores tiraram fotos que comprovam a população acima do limite. Nessa data, a unidade mantinha 1.176 presos, quase 200% da capacidade. Além da aglomeração, existem problemas ainda mais graves. Nas fotos anexadas ao relatório, os defensores comprovam as condições insalubres e citam diversos vazamentos de água, fiações expostas, falta de ventilação, iluminação e infestação de insetos. Além das pessoas terem que dividir o que eles chamam de colchões, se você vai ver a licitação, o que é comprado são lâminas de espuma. Essas lâminas de espuma elas não têm revestimento, então é o local onde proliferam-se insetos e pragas. E aí você pode ver várias fotos de doenças de pele. Então, assim, boa parte da unidade, ela tem doenças de pele. Então, doenças que, se você não é um morador de rua, você não tem essas doenças. São doenças que elas são ocasionadas pelas condições de aprisionamento. Meu filho dorme quanto preso, porque cada cama é 2 presos que dormem. Fora os que quando não tem, dormem no chão. Alguns dias após a visita, a Defensoria Pública encaminhou uma ação de providência ao juiz corregedor dos presídios. No documento, os defensores pedem ao juiz que determine a direção do Centro de Detenção Provisória aqui de São Vicente, que haja o atendimento médico e odontológico imediato para 121 presos que estavam doentes. Esses pacientes ainda teriam que assinar um comprovante de atendimento, que deveria ser apresentado pelo CDP num prazo de 15 dias. As celas com idosos, diabéticos e outras doenças mais graves.
os setores de segurança pessoal, chamado seguro, o setor disciplinar, chamado castigo, situações muito mais animalescas ainda. Então, uma cela para uma pessoa com 8, 9 pessoas, sem ventilação. Nesses locais, as portas não são gradeadas como nos demais locais de convívio. As portas são chapeadas e com uma pequena janela. A Defensoria também constatou a falta de máscaras e questiona a direção do CDP sobre testes feitos para a detecção da Covid-19. Segundo os defensores, de outubro de 2020 até março desse ano, 73,28% dos agentes penitenciários e 34% da população prisional foram testados. O ideal é que todas as pessoas presas em São Vicente, as 1.600, fossem testadas, né? E isso não ocorreu. As comissões de assuntos penitenciários e direitos humanos da OAB de São Vicente também receberam denúncias de 5 familiares de detentos que estão no CDP de São Vicente. Os depoimentos e documentos fazem parte de um outro relatório que será encaminhado até o final dessa semana ao juiz corregedor dos presídios, para ser anexado às denúncias constatadas pela Defensoria Pública. Nós fizemos uma apuração, ouvimos pessoas, familiares, tomamos o depoimento que confirmaram muitos desrespeitos, confirmaram as denúncias e nós percebemos, tomamos conhecimento do procedimento que a Defensoria ajuizou e nós passamos a se alinhar nesse enfrentamento, que são irregularidades que acontecem no CDP de São Vicente e que não poderiam estar acontecendo, porque nós estamos no século XXI e o que parece é uma situação que se reporta à Idade Média. Muito desrespeito, a dignidade está muito atacada ali dos presos. E ao vivo, a Adriana Coutinho traz outras informações. Boa noite, Adriana. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos. A superlotação no CDP de São Vicente, o racionamento de água e a falta de atendimento médico já foram alvo de um inquérito civil do Ministério Público em 2016. No ano seguinte, os promotores moveram uma ação civil pública contra o Estado, pedindo a transferência dos presos. O juiz, na época, concedeu uma liminar, mas a decisão acabou sendo suspensa pela presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. A ação continuou correndo, mas depois foi julgada improcedente. O que a gente observa é que todo o trabalho constatado pelos promotores e também pelos defensores estão aí sem sucesso, apesar de tudo o que eles já registraram de irregularidade no CDP de São Vicente. Lembrando que a gente está no meio de uma pandemia e, como a gente viu aí na reportagem, os defensores públicos tiveram acesso a documentos e comprovaram que nem todos os agentes públicos e nem todos os presos passaram por testes rápidos para a Covid-19 e que alguns dos testes constataram que 4 agentes penitenciários e 4 detentos positivaram para a Covid-19 e que 18 detentos nos testes comprovaram que tiveram contato com o vírus. Bom, e o que o Estado disse, né? Nós pedimos uma nota para a Secretaria de Segurança Pública e eu vou ler, inclusive, a primeira frase dessa nota. A Secretaria de Segurança Pública diz que as alegações não procedem, que a unidade passou por testagem para a Covid-19, que todos os testes foram realizados com todos os agentes penitenciários e com todos os detentos e que nenhum preso do CDP positivou para a doença. Já em relação aos agentes penitenciários, disse que 3 positivaram, 2 já estão curados e 1 morreu esse mês. A Secretaria de Segurança Pública, diante de todas as irregularidades que nós mostramos aí na reportagem, através das denúncias da Defensoria Pública, disse que há condições adequadas de assistência em saúde, higiene e alimentação de todos os detentos e que não há racionamento de água e que a única coisa que ela admite é que realmente o CDP tem capacidade para 844 presos e no último levantamento que foi realizado ontem, a unidade mantinha 1.564 presos. A nossa pergunta é, então tudo que a gente mostrou, que os defensores públicos mostraram, todo o trabalho do Ministério Público desde 2016, todos os relatos dos familiares de preso, nada disso é verdade? Com você, Melissa. A gente tem que seguir acompanhando essa história. Obrigada pelas informações, Adriana.
E antes de encerrar, uma correção sobre o levantamento feito pela Defensoria Pública no Centro de Detenção Provisória de São Vicente, nós falamos que a resposta do Estado foi enviada pela Secretaria de Segurança Pública, mas a nota foi enviada pela Secretaria de Administração Penitenciária.